Conforme prometido, falamos mais cedo, teríamos a entrevista com o pré-candidato à presidência da República aqui em Maringá. Ele está no estúdio nesse momento pelo Missão, né, o Renan Santos. E a primeira pergunta que eu vou falar para o Renan é primeiro, bom dia, Renan. Tudo bem, Renan? Bom dia. Bom dia, um prazer estar aqui com vocês, muito bom. E estamos aqui para ouvir todas as perguntas e respondê-las, sem fugir. Quero saber primeiro o seu primeiro telefone. Você lembra quando foi ou não? O Nokia da cobrinha também. Da cobrinha também. O indestrutível. É verdade. O indestrutível Nokia da cobrinha. E esse lance dos pais trancar, botar cadeado no telefone, hein, Renan? Você lembra disso ou não? Antigamente aquele telefone de discar Isso. com o dedo, você podia aprender. E aí? Eu cheguei a ver, eu sou um cara. Eu nasci em 84, então 84. eu peguei começo dos anos 90 esses telefones mais, né, moda antiga, assim. 4.2 já completados ou não? Já completados. Já completados. Muito bem. A produção do Renan, procurou nossa produção, falou: estamos passando por Maringá na terça-feira, a gente queria conhecer a Maringá FM, bater um papo. Falei, então vamos. E a gente quer saber, Renan Santos, a sua pretensão com a pré-candidatura à presidência da República, pensando em plano de governo, né? O que difere o partido Missão dos outros partidos, Renan? A primeira coisa é porque a gente tem um plano e os outros não têm. Né? Então, se eu for perguntar assim, Lula, qual o seu plano? Ele dá uma picanha de novo. Ele não fala. O Lula não tem nenhum plano. Flávio Bolsonaro também não tem. Ele, basicamente, a campanha dele se restringe a, por favor, solta meu pai. Essa é a campanha do cara. Os demais, realmente estou tentando ver ratinhos. Mas assim, esses aí estão mais para fazer figuração, no sentido de que eles só serão candidatos se o Flávio não for o candidato. Eles estão ali no banco de reservas. Então, tem 3 opções. Essas 3 opções, 2 delas não têm proposta. E eu tenho inúmeras propostas. Proposta para a parte de infraestrutura, proposta para como resolver o crime organizado no Brasil, como diminuir o poder do centrão no Brasil, que torna o Brasil um lugar muito pobre em muitos lugares, como resolver o problema dos municípios que não funcionam no Brasil, como fazer com que o SUS de fato funcione usando tecnologia, como resolver a questão educacional no Brasil, que faz com que a gente seja um dos países, infelizmente, que vão pior nesses testes internacionais como o PISA, como fazer com que o Brasil consiga num mundo que vai ter inteligência artificial, vai ter automação, ou seja, boa parte dos empregos vão desaparecer, como fazer com que os brasileiros não fiquem pobres nisso. E é bom quem está nos ouvidos entender, daqui 10 anos a maior parte dos empregos que você tem ou conhece vão deixar de existir. Então, nós temos que ter uma liderança, uma presidência da República muito criativa e muito inteligente para que o Brasil se adapte a esse novo mundo e seja importante nesse novo mundo. O único que está falando disso sou eu. Então, estou aqui para falar disso com vocês. Letícia. E, Renan, na sua avaliação, qual que é o maior problema hoje do Brasil? De longe, a insegurança. E ela tem muitos termos. Tem insegurança jurídica, do tipo, a gente vê o que está acontecendo no STF? Tem. Mas a insegurança é você é mulher. Não sei se você tem coragem de andar na rua, em Maringá, que é uma cidade considerada segura, à noite, andando com seu celular? Provavelmente não. Falando, mexendo. Em São Paulo é quase impossível. O medo da insegurança, o medo do crime é um medo real, porque o Brasil é um país que tem muitos assaltos. O Brasil tem 23 milhões de pessoas vivendo sob o comando do crime organizado. O Brasil é o país da impunidade. Uma pessoa comete um crime, vai presa e volta pra rua rapidinho. E as pessoas perceberam isso. Tanto que, né, você vai pra Argentina, mas o brasileiro tem que entender isso. As casas não têm os mesmos muros que tem no Brasil. As pessoas não põem cerca elétrica nas casas. Se você for pra Montevidéu, se você for pra Santiago, no Chile, não é assim. A gente aceitou viver preso. Você anda na rua, o carro tem que ter isso filme. Se você for rico, você bota um carro blindado. Então, nós somos pobres e temos medo de ser assaltado o tempo todo. Esse é o problema número 1. Porque você não resolver, você não resolve os outros. Eu vou resolver a educação, sim. Mas do que adianta você ter educação se você vai ser assaltado ou morto no meio da rua? Esse é o primeiro problema. E como resolver? Lei e ordem muito clara. Nós precisamos, né, o Brasil está há muito tempo falando, eu vou reabilitar. Não, o bandido foi preso por conta da injustiça, o racismo estrutural, e aí ele está sofrendo. Não, o bandido foi preso porque cometeu um crime e ele tem que ficar muito tempo preso lá. Tem vários estudos que mostram o que faz um bandido não cometer o crime é basicamente o medo de ser pego, e se pego ficar muito tempo na cadeia ou ir para uma pena de morte. Portanto, nós temos que mudar a fórmula. Já cansou a fórmula do eu vou reabilitar o ladrão? Eu vou prender o ladrão por muito tempo. E ele não vai sair, não vai ter progressão de pena. Então, uma pessoa que cometeu um crime à mão armada, nos Estados Unidos, você sacou uma arma para cometer um crime, assim, é 20 anos só de ter sacado a arma. Se matou alguém ainda, eventualmente tem pena de morte, dependendo do estado. Aqui tem que ser assim. Aqui as penas têm que ser muito altas e não pode ter uma coisa que é a pior coisa que existe, que chama progressão de pena. Vê um juiz, ele acordou de bom humor, esse vagabundo aqui, pô, ele tá se comportando, solta ele depois de 3 anos. Isso acontece todo dia. Poxa, teve casos, eu nem vou usar os termos aqui, de abusos sexuais
Um sujeito abusou sexualmente da própria mãe, aí ele foi solto e abusou sexualmente de uma menina. Teve um caso agora de uma freira, da freira de 82 freira, anos. isso. Todos, o que eles têm em comum? Todos já tinham sido presos antes. Sempre são reincidentes. Então a gente tem que fazer o seguinte, foi preso, vai ficar lá. Se o crime que você cometeu foi muito pesado, vai ficar pro resto da vida. Também tem aquele papai, construam mais escolas, não construam mais presídios. Eu vou construir mais presídios. Muito mais presídios. Vai ter presídio, assim, belíssimos presídios, para os caras ficarem muito bem presos por muito tempo. É isso. E esse tem que ser o foco número 1 do presidente da República. Estamos com o pré-candidato à presidência da República pelo Missão, Partido Missão, Renan Santos. Renan, por que os eleitores votariam em você para presidente? Por conta da coragem de falar do que precisa ser feito no Brasil e de explicar que o que vai ser feito pode ser amargo no começo, que vai doer, mas que, enfim, o remédio amargo em geral, ele antecede, ele vem antes da cura. Toda vez que você toma um remédio amargo, você está imaginando uma cura. Só que o brasileiro ele não quer tomar um remédio amargo. O brasileiro quer ficar um eterno carnaval. Não vai precisar mexer nas contas públicas. Vai. Não vai precisar ajustar a previdência. Vai. Não precisa mexer nas penas dos bandidos. Vai mexer. A gente precisa fazer o que precisa ser feito. E precisa ter coragem de falar isso. Por exemplo, o Flávio Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro foi num caminhão de som. Ele concorre comigo no campo da direita. E ele falou, não, meu pai, ele aumentou o Bolsa Família. Que falta de vergonha. Como é que esse cara vai vir aqui no Paraná, um lugar de gente trabalhadora, falar que, eu aumentei o Bolsa Família. Eu vou chegar, todo homem ou mulher de 25, 26 anos, capaz, saudável, que tá no Bolsa Família e não tá trabalhando, eu vou botar pra trabalhar. Não é popular, mas é o que tem que ser dito. Eu não consigo aceitar que a população paranaense que trabalha muito vai votar num cara que vai ficar aumentando o Bolsa Família por aí. É o que o Flávio Bolsonaro falou. Eu tô falando, eu não vou fazer isso. Inclusive, eu vou até comentar com vocês. Eu fui no Nordeste e falei isso. Porque lá, o povo do Nordeste quer viver do Bolsa Família. Não quer viver do Bolsa Família. E quem quiser viver do Bolsa Família, sendo saudável, homem ou mulher, eu vou botar pra ralar, eu vou botar frente de trabalho. Vamos montar poste de luz, vamos arrumar as calçadas. O governo federal vai criar frente de trabalho igual os Estados Unidos fez nos anos 30. E isso bota as pessoas pra trabalhar, resolve a autoestima e é justo quem trabalhando. Agora eu passei aqui, tinha um entregador aqui em Maringá que me reconheceu. Pô, esse cara eu tenho que honrar ele. Ele tá trabalhando agora, o salário dele vai ser taxado, a grana que ele tinha é taxada, essa taxa vai sustentar um cara que não tá trampando em outro lugar do Brasil. Não vou deixar. Meu lance é, se você tá trampando, eu sou teu amigo, eu escolho o lado. Porque na vida você tem que ter lado. Eu tô ao lado de quem tá ralando, e esse cara aqui, sim, se esse cara vai ser assaltado ou pelo Estado pagando imposto, ou pelo vagabundo que tá na rua, eu vou atrás do vagabundo e eu vou fazer o Estado não punir o cara. Tem que ter lado. E tem que ter lado, porém, vai desagradar alguém, e eu vou avisar, eu vou desagradar muita gente. Mas se você for presidente da República pra agradar todo mundo, você não governa. Porque não existe tentar agradar todo mundo na vida. Isso é mentira, isso é ilusão. Ô Renan, conta um pouquinho para quem não te conhece. Onde nasceu o Renan? Como que o Renan começou a sua vida na política? Para as pessoas conhecerem mais um pouco. O Renan nasceu numa família de classe média lá em São Paulo, na zona leste de São Paulo, um bairro chamado Moca, o bairro dos italianos lá, operários, não sei o quê. Meu pai é advogado. Minha mãe cuidou de mim, foi uma mãe muito presente. Isso faz muita diferença porque ela me obrigava a tirar notas altas na escola. Eu apanhava naquela época se eu tirava nota baixa. E eu tive notas altas, passei na faculdade de Direito da USP. E aí ela parou de me bater, que eu já estava adulto, né? Mas aí eu não terminei o curso porque eu não gostei do curso. Eu quis começar a trabalhar cedo. Aí eu comecei a aprender primeiro a empreender. Trabalhei com meu pai, trabalhei com outras pessoas, depois trabalhei sozinho. E até que vieram as famosas jornadas de 2013, aquelas manifestações que mostraram o Brasil tá quebrado, as pessoas estão com raiva. Eu falei, eu preciso participar disso. E dali eu falei, cara, uma das coisas que eu preciso fazer é ajudar a derrubar esse governo maldito do PT, que desde que eu me conheço como adulto, ou seja, eu fiz 18 anos em 2002, desde que me conheço como adulto, eu sou governado pelo PT. Eu falei, não, eu não posso viver refém num partido que todo mundo sabe que é corrupto, mas ninguém consegue fazer nada contra. Aí eu montei um movimento Brasil Livre, que derrubou o PT, através das maiores manifestações da história do Brasil em 2016, com a queda da Dilma. Houve a prisão do Lula, a gente apoiou à época a Operação Lava Jato, mas aí as pessoas tomaram também decisões erradas, a gente também erra no processo, escolheram um homem fraco para liderar isso tudo, que era o Bolsonaro, e o Bolsonaro deixou o esquema todo voltar, e aí a gente tá com o Lula de volta e com o maior escândalo de corrupção da história, que é o do Banco Master. E aí eu falei, bom, eu como uma pessoa que é uma liderança, eu tenho que construir algo novo, e a gente construiu um partido político para que a gente possa enfrentar isso tudo. Na vida pessoal, sou músico, sou guitarrista, gosto de escrever, sou um exímio churrasqueiro, talvez um dos 10 melhores churrasqueiros do Brasil, tá? Realmente, assim, admirável minhas qualidades. Tem um sulista rio aqui atrás, né? Porque eles não conseguem aceitar que paulistas façam churrasco, mas sim, nós fazemos melhor. E na vida política,
Você Essa, começou missão quando? o partido foi montado, né, a gente iniciou o partido em 2023 para coletar as assinaturas, mas ele foi oficializado pelo TSE só em novembro do ano passado. Ou seja, o partido é um bebê recém-nascido de 3 meses e meio, que agora vai participar de eleições presidenciais. A gente tem aqui no Paraná o França como pré-candidato a governador, temos pré-candidatos a deputado federal, estadual, ótimos. O Pedro, o Will, Camilo, o Bertolucci, um timaço aqui no estado. E esse timaço vai participar das eleições para ganhar. A gente não vai entrar para competir, sabe? Eu vim aqui contribuir. Não, ninguém vai contribuir nada. A gente vai falar o que precisa ser dito e fazer o que precisa ser feito. E a princípio é seguir sozinho missão ou, de repente, algumas alianças? Cara, a aliança só se for em cima do projeto nosso, né? A gente, hoje é o único partido no Brasil que foi montado na história do Brasil vendendo livro. O brasileiro não lê. A gente criou um livro de propostas, vendeu o livro de propostas, isso bancou a montagem do partido. Então a gente defende esse livro de propostas. Então se alguém quiser se aliar conosco, não tem problema. Lê o livro e fala, olha, posso contribuir nisso, posso melhorar aquilo, então vamos trabalhar junto. Muito bem. E você como pré-candidato, caso fosse eleito, qual seria a sua primeira ação como presidente? Primeiríssima ação, dia 5 de janeiro de 2027. Peço para todo mundo que está nos ouvindo imaginar. Fecha o olho, a não ser que você esteja dirigindo, não fecha o olho, né? Fecha o olho e imagina o seguinte coisa. Dia 5, o presidente da República vai decretar estado de defesa. E nesse mesmo dia, o presidente da República vai até o Ceará, vai junto com as forças policiais do Ceará e com o apoio das Forças Armadas, libertar algumas cidades, entre elas a cidade de Santa Quitéria, que está na mão do Comando Vermelho. E a partir disso, nós vamos montar um plano estruturado para destruir o crime organizado no Brasil, retirar o comando que o crime organizado tem sobre favelas, bairros e cidades no Brasil, alterar as leis de processo penal e as leis penais e fazer com que o Brasil, que hoje tem coisa de 22 mortos, 22 assassinatos, na verdade, a cada 100 mil habitantes, que é um número 5 vezes maior do que a Ucrânia em guerra, vá para 1 a 2 a cada 100 mil habitantes. Nós vamos botar lei e ordem no primeiro ano no Brasil. Feito isso, e resolvendo a questão fiscal, que é a crise que o Brasil tem, que faz com que o imposto seja alto, o Brasil começa a virar um país sério. Isso em 1 ano. E isso começa no dia 5 de janeiro de 27. Porque eu não vou esperar nada. Eu vou com as forças policiais já no primeiro dia. No primeiro dia a gente tem que mostrar o que veio. Nós vamos eliminar o Comando Vermelho já em uma das cidades. E eu já estou avisando, o Comando Vermelho do Ceará é o primeiro. Prepare-se que você vai ser o primeiro a ser eliminado. Muito bem, considerações finais aí, Renan. Finalizamos a nossa entrevista, temos que ir para o intervalo. Renan Santos, que é pré-candidato à presidência da República pelo Missão. Obrigado pela sua presença aqui no estúdio da Maringá FM, Grupo Maringá de Comunicação. Daqui a pouco ele vai também ali para a CBN Maringá, que é do Grupo GMC. Suas considerações finais, Renan. Olha, primeiro me siga todo mundo nas redes sociais, quem gostou, né? Quem não gostou também pode seguir, pode me xingar lá, eu gosto de ser xingado. Renan Santos em todas as redes. Estarei hoje no Bar do Urso, no grande Bar do Urso aqui para conversar. Você aqui que é de Maringá, quer conhecer, quer fazer pergunta difícil. Eu vou pegar esse cara um pulo. Por favor, vá lá e faça. Vou ouvir e responder na maior educação. É 19 horas. O que foi? Enfim, o site, minhas redes sociais é Renan Santos MBL em todos os lugares. E é isso, obrigado a todos pela oportunidade, foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Renan. Valeu. Muito bem, Renan Santos, pré-candidato a presidente da República pelo Missão aqui nos estúdios Maringá FM, 8h39 da manhã. Intervalo rapidinho, a gente já volta. Fala, meus queridos, aqui quem fala é o Alan do canal Inevitável Cortes. E no meu segundo mês postando cortes aqui no YouTube de figuras do Partido Missão e do MBL, eu faturei cerca de R$25 mil, ou um pouquinho mais de $4 mil. E se você tem interesse em estar criando o seu próprio canal de cortes, eu preparei um treinamento 100% focado, mostrando o passo a passo para você estar conseguindo fazer seus cortes de figuras do Partido Missão e do MBL. Para acessar o treinamento é só clicar no primeiro link da descrição ou ler o QR Code que está aparecendo aqui no meio da tela agora. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Te vejo no próximo vídeo.